Querido, eu quero deixar uma palavra para a igreja e também quero deixar um testemunho para a edificação da igreja. Primeiro, a gente vai apresentar um trabalho missionário, sempre coloco aqui. Os irmãos, prestem atenção, quando foi cantado aqui, oferta, de amor. Eu quase que não tive nem força para levantar, para subir até aqui. Porque é uma música, um louvor que está assim no meu lábio muitos anos. Para quem não sabe, eu vinha de um lado de Bob Marley, de Jimmy Cliff. Eu era na minha geração e eu curtia essas pessoas porque eu usava muita droga. E essas coisas vinham embaladas na minha mente. Era terrível. O Gêmeo está aqui comigo. Dá vontade de chorar porque a primeira maconha que eu levei dentro da minha casa, eu dei o Jaime. Eu fechei a casa e usei droga com ele, apresentei a maconha para ele. Era terrível. Desso, quantas vezes fazia minha mãe sofrer com aqueles LP tal de Lobão, colocava carreira de cocaína. E a mãe sofria com a gente. Mas Deus tem um propósito. Eu tenho que crer no agir de Deus. E hoje a gente vê todos os filhos na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Hoje a gente louve o Senhor, né? Vem, Senhor, minha vida oferecer. Olha que coisa, você oferecer a sua vida, porque é aquele que se ofereceu na cruz por nós. E é coisa que você tem que refletir quando fala sobre missões. Deus, Ele teve o melhor dele para nós, como pecadores. E agora a gente tem que estender o Evangelho. Eu quero convidar a irmã Leila, que mora comigo no apartamento. Vem cá, Leila. Mas antes, chega até aqui, abre a sua Bíblia no Salmo 96. Chega aqui, por favor. Assim, Salmo 96, só o versículo 3. Vem cá, Leila, por favor, fica no... Impresso, por favor, arruma um microfone para a Leila. Ela vai deixar uma carta, quero compartilhar com os irmãos. Salmo 96, versículo 3. Fala o quê? Presta atenção. Missões já estava lá atrás de nós anunciar a glória de Deus, as maravilhas. Hoje, essa semana, a Vera passando a luta, muito mal, um chororô danado, a gente só orando, fazendo um culto lá em casa, não deixamos de cultuar o Senhor. E quando foi na terça-feira, eu vi ela muito mal, mas ela falou com amor, vai na cadeia, pode ir. Eu estava no Safira aqui. E eu fui com meu coração um pouco dolorido, mas eu vi a Vera que estava, Fui pelo mandado, reconhecendo que ela me orientou, só fui na cadeia. Porque semana passada houve uma briga muito feia dentro da cadeia, pancadaria de preso. Eu cheguei lá na autoridade do poder que o Senhor nos dá, a gente vai colocar isso aqui para a igreja. E naquele momento, aqueles presos, eles pararam de brigar, ficou tudo sereno, você viu o Espírito Santo de Deus descer sobre eles. E quando eu terminei a mensagem, eu vi assim o agir de Deus. E quando eu saí de lá, saí com meu coração muito feliz. E quando foi essa semana, esse preso dessa cela, ele me enviou uma carta para mim. É um preso que é da nossa cidade, vou colocar o nome dele. Um cara excelente, uma família, mas cada um de nós pode ter os nossos erros, como Davi teve, como segundo o coração de Deus, temos os nossos erros. E esse preso, quando foi na terça-feira, ele me deu essa carta. Eu liguei para o pastor, e o pastor falou, missionário, agora fica em casa, não vai em lugar nenhum, fica em casa. Eu liguei para o pastor, falei, pastor, obrigado, Rodrigo, eu vou obedecer ao Senhor, vai ser a melhor forma minha. E durante a semana eu fiquei em casa, cuidando da minha esposa, fazendo coisas que tinha que fazer. E essa carta, eu não li essa carta toda. Eu comecei a ler, entreguei para a Leila, começou a chorar. E eu falei, olha que bênção, eu vou falar sobre missões. Missões também está no coração de Deus. E no meu coração, essa carta não veio assim, para ela trazer vanglória para mim. Deus conhece, tem 21 anos que eu estou na estrada. 21 anos.
E Deus tem me levado a lugares, você entender um pouco. Deus me deu oportunidade de pregar em Portugal, na Inglaterra, lá na África do Sul, pessoas daqui que estavam lá. O Natan continua pregando para ele ainda até hoje. Natan é uma pessoa lá dos Estados Unidos que manda uma oferta todo mês missionária. Eu louvo a Deus porque, como nós mantemos missionário lá fora, pessoas lá fora me mantêm aqui na obra missionária. Para mim é uma alegria. Não trago isso para a vanglória. Imagina, eu posso encher meu peito de gratidão. Pai, eu sou sustentado por missionário dos Estados Unidos. Isso é grandeza. Para dizer, Jani, eu estou contigo. E essa carta eu quero compartilhar com os irmãos. E logo após a gente vai fazer um vídeo. Logo após eu vou deixar a mensagem. Leila, por favor, dê essa rápida nessa carta aí para nós. Essa carta eu recebi terça-feira. Eu quero trazer para a gente ficar a igreja. O que é o evangelho, tá bom? Bom dia, irmãos, graça e paz. Começo a escrever essa carta para relatar aos leitores o tão grande e importante é o trabalho missionário dos missionários que toda terça-feira se fazem presente no presídio Safira. Vou elencar para todos como é maravilhoso acordar, por mais que seja na prisão, e receber o carinho, o cuidado e o zelo da pessoa do Sr. Jani. Estou preso cerca de 1 ano e 2 meses. Meu nome é LSS. Sou bancário, administrador de empresa e formado em ciências contábeis. Tenho uma esposa maravilhosa, onde sou casado há 12 anos. Deus me presenteou com um casal de filhos. Quis relatar sobre mim um pouco para dizer que tinha uma vida, pode-se dizer, tranquila aos olhos da sociedade. Eu e minha esposa trabalhávamos muito. Temos uma experiência com Deus. Eu e ela fomos criados dentro da Igreja Católica e procurávamos sempre servir a Deus de alguma maneira. Até que fui preso, julgado por fazer parte de uma organização criminosa em Muriaé. Hoje, terça-feira, 6 de junho de 2023, recebi a visita aqui no presídio do missionário Jani, como é de praxe, e fui convidado por ele a redigir sobre minha experiência com a prisão e o trabalho realizado por eles. A partir do momento que fui preso, comecei a entender que Deus tinha um propósito maior na minha vida e da minha família. Através da visita dos missionários, em especial da pessoa do Sr. Jani, o amor do Espírito Santo tomou conta do meu coração durante todo esse período que estou preso. Sempre veio e vem na minha mente o porquê a igreja que servi a vida toda não tomou iniciativa de me visitar, através de um leigo ou através do sacerdote. Foi através desse questionamento que entendi que a sociedade coloca realmente à margem não só os pobres, os menos favorecidos, os negros, mas principalmente os presidiários. Quem é capaz de abdicar da sua família, do seu trabalho, dos seus desejos para visitar um preso? Uma pessoa que talvez esteja sendo julgada por tráfico, homicídio ou qualquer outro tipo de crime. Somente uma pessoa que é serva de Deus, na frente de todas as outras coisas, pode fazer isso. E é isso que o missionário Jani faz. Ele é usado por Deus para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de correção, uma palavra de correção. Ele é usado para trazer o amor de Deus para nós. Posso compará-lo ao bom samaritano que está em Lucas 10:30. O trabalho que ele realiza transforma vidas, cura feridas e, acima de tudo, traz o verdadeiro amor de Deus para os que estão doentes, necessitados, angustiados e feridos. Por diversas vezes, Deus usou a pessoa do Sr. Jani para me consolar no momento em que precisava. Ele é cirúrgico em suas palavras. Quantas vezes deixou os que ele amava para vir falar do amor de Deus para nós? Seu ministério realmente é maravilhoso. Através dele, podemos crer no novo amanhã. Ele, para nós, principalmente para mim, é um servo de Deus, que nos conduz a uma transformação de vida. Hoje, em uma das palestras, ele deixou Salmos 43:6. A palavra diz o seguinte: porque está triste, ó minha alma,
Por que gemes dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, que é meu Salvador e o meu Deus. E é com essas palavras que sigo na minha caminhada. Mesmo angustiado ou triste, eu espero em Deus e louvo a Ele independente da situação. Reafirmo que o ministério feito pelo Sr. Jani e por todos os outros que vêm ao presídio é um trabalho para poucos, um trabalho para quem realmente está disposto a se doar. Além do trabalho feito no presídio, eles ainda arrumam tempo e disposição para evangelizar nossas famílias, ou seja, a obra é realizada por completo. Hoje gostaria de agradecer a Deus, a todos os missionários, em especial a pessoa do Senhor Jani, por estar conosco, transformando vidas, sendo um bom samaritano. A intimidade que tenho com Deus hoje, posso dizer sem sombra de dúvidas, que foi conquistada aqui nesse último ano. Nesse deserto conheci o verdadeiro amor de Deus. Hoje conheço sua palavra e busco seguir seus mandamentos. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jani, por todo carinho, atenção e cuidado, não só conosco, mas para toda a nossa família. Amém? Esse é o evangelho. Isaías, ele aplicou isso lá em Isaías capítulo 61. Abre aí, fazer um favor. Isaías, no capítulo 61. Esperar todo mundo acharem. E logo após a gente vai passar um vídeo de 4 minutos. Logo após eu vou fazer a devocional com a igreja. Isaías capítulo 61, primeiro versículo. Um irmão ou irmã que achou, lê para nós. Querido, olha o convite que Deus tem para nós hoje. Isso é para a igreja. Isso é para a igreja. Talvez você vê o seu vizinho abatido, sem força. Talvez você está em algum departamento. Você vê a carência daquelas pessoas e muitas vezes nós não falamos, se acovardamos mesmo. O que eu vejo isso são pessoas que ainda não tiveram uma conversão real para apresentar Cristo a essas vidas dessas pessoas. Se você tem esse Cristo que é o presente, você tem que apresentar. Isaías está dizendo para nós como igreja, olha aquele que fala para nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, sobre a igreja. Porque a igreja é corpo, é comunidade, não é o pastor, não é missionário, é criança, é jovem, é para todos. Para quê? Para pregar. Pregar o quê? A boa notícia da salvação, que é Cristo. E ele continua. Ele nos enviou. Depois a gente vai falar sobre isso. Deus nos enviou. Quando você lê Mateus no capítulo 28, a partir do versículo 20, você vê a comissão. Jesus, ele dá uma ordem. Jesus estava indo agora, ele seria ser morto. Ele reúne, o discípulo reúne nós hoje para nós ir pregar o evangelho. Ele nos dá o quê? Autoridade, nos dá poder. Está conosco. E muitas vezes nós falamos muito, mas devemos pregar o evangelho. E onde que Deus colocar? Graça que Deus me dê esse trabalho em fundação, projeto, bombeiro, casa de apoio, onde que Ele colocou. Mas isso, louva a Deus, que a casa de apoio, tem pessoas que têm dado esse apoio. Não vou dizer que você tem que ir lá na cadeia, não, mas ora por mim. Abra sua Bíblia lá no livro de Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, a gente vai dar um início aqui. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. O que está escrito aí? O irmão lá do fundo lá, que achou, lê para nós. Ah, já está lá já. Fala o que aí? Pode ler. Olha que convite. Imagina, Paulo, ele tem agora a sua responsabilidade de anunciar
Foi cantado aqui, mesmo nas tribulações, nas perseguições, mas ele tinha desejo de levar o evangelho. Muitas vezes a gente para no início, mas Deus está chamando, mas se eu não anunciar o evangelho, não tem que me gloriar, pois é tal obrigação que me imposta, ai de mim, que não anunciar o evangelho. Eu gosto muito de Paulo, porque Paulo, mesmo com a cobra mordendo no braço dele, lá na ilha, lá de Malta, ele pregou com a vida dele. Na cadeia, Paulo prega. Diante daquelas autoridades, Paulo não deixa de pregar o evangelho. Isso é lindo demais. Isso é uma responsabilidade para a igreja. Agora, abra sua Bíblia lá em Mateus. É uma palavra muito conhecida, falada aqui. Eu me lembro, da minha conversão, 29 anos aqui. E eles pregam, quando falam sobre missões, eu amo missões. Missões está na minha veia. Mas vamos aplicar um pouco dessa palavra, Mateus. No capítulo 28. Olha que a igreja, que Jesus ele pega essa coletividade aqui e traz nessa manhã. Eu falei com o pastor, a oportunidade que ele me deu, Eu não consegui dormir direito, mas eu louvo a Deus, como assim falou sobre a oração, eu levantava, ia no banheiro, orava, falava, Senhor me abençoe, me ajude. Hoje estou um pouco ainda com a barriga doendo, mas sabemos que eu estou aqui, vejo aqui, eu lembro do pastor Áquila aqui também, mas vamos dar glória a Deus. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, fala assim, Mateus, no capítulo 28, 16, 17, 18, 19, olha que coisa maravilhosa para a igreja. E os 12 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designava. Quando os viram, adoraram, mas alguns deles duvidavam. E aproximando-se de Jesus, falou-lhe, toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhe a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. Eu estou convosco todos os dias, até no final dos tempos. Querido, tantas coisas que nós aprendemos aqui, isso é algo inegociável para a igreja. Isso é uma ordenança. Isso é um convite do próprio Deus, não é do pastor. O pastor vai trazer essa comissão para nos orientar, mas isso já está lá atrás. Jesus ele dá uma ordenança, ele fala sobre missões. Vai, pregue, eu estou com você, ensina. E muitas vezes nós ficamos paradão. Nós devemos, querido, o louvo a Deus está chegando tantos membros na nossa igreja. É o momento de nós cuidar deles, estar com eles. Eu comecei a fazer essa semana, não sei quem está aqui. Tal de Caleb está aqui hoje. Está aqui, Caleb. Comecei a cuidar dele. Falei, Caleb, vamos se aproximar. Querido, Jesus, ele dá uma oportunidade para nós como igreja. O que ele dá aqui para nós? Primeiro, ide, comissão, inegociável. Ele manda. O bom servo, obedeça. Aquele que ouve a voz da ovelha, o segue. Uma pergunta, tem feito isso nós? Muito pouco. A igreja está aqui 90 anos. Não fizemos nada, porque tem pessoas indo para o inferno, pessoas abatidas, oprimidas, e nós devemos estender a mão e pregar, falar para essas pessoas. 90 anos, nada, não fizemos nada. A gente vai tratar isso depois aqui, para vocês compreenderem a responsabilidade que Deus dá para essa igreja. Porque Jesus, ele traz essa palavra para mim e para você, coisa inegociável. Você precisa renunciar, negar. Esse trabalho que aplicamos aqui, você acha que é desafio? Levantar antes das 7 horas, cumprimentar os garis, cumprimentar os presos, cumprimentar o pessoal do DESUL, estar com eles, tomando café com eles. E isso é porque Jesus me ensinou. Já nem vai. Quantas vezes, eu me lembro quando eu enterrei o Jorginho, umas quinta-feira,
No domingo eu estava pregando na segunda igreja batista de São Pedro da Aldeia, levando palavra de missões para aquele povo, para entender o que é missões, é renúncia, é negar a si mesmo, é responsabilidade, é compromisso, é interesse, é amar a Deus acima de todas as coisas. Muitas vezes nós, ficamos pela metade. Tem um rapaz aqui, semana eu falei na União dos Homens, ele não está aqui hoje, acho que não está aqui o Roberto, esposo da Roseli. Eu saí lá do Morro da Rádio, para ir lá no aeroporto, quase um ano pregando para ele. Roberto chegava bêbado, sujo, gritando, e eu ficava na minha. Roberto, toma banho. Ele tomava banho, depois eu limpava ele com sangue que purifica, é Cristo Jesus. Hoje o Roberto está aí, contribuindo com o Evangelho, ficou recentemente no hospital e tem ficado com muitas pessoas doentes da nossa igreja. É o ministério que Deus deu para ele. É paciência, é ter essa chama no teu coração. E Jesus, o que Ele nos dá aqui? A garantia de estar conosco. Você nunca vai estar só, querido. Por isso que lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, Moisés, ele tem responsabilidade de dirigir o povo, e ele fala assim: eu só vou se a tua presença for comigo. Igreja, missões, você não vai só. Missões tem que ser oração, paciência, amor, dedicação com a vida das pessoas. Eu não vou citar nome, mas aqui na nossa igreja, no nosso treinado aqui, tem pessoas aqui que foi cuidado na cadeia, estão aqui hoje, não vou citar, colocar o nome deles, estão aqui conosco. Quantas vezes a gente chorava junto, conversa, hoje estão aqui, está aqui hoje, nessa manhã, não vou citar nome. Esse é missões, levou o evangelho, a responsabilidade. E agora você entender, abra sua Bíblia, lá no livro de Timóteo, no capítulo, 2 Timóteo, capítulo 1, a gente vai estar lendo 8, 9, e o 10 e o 12, para nós. Eu sei que eu tenho que medir meus tempos aqui, mas é tão bom falar. Primeiro Timóteo, primeiro. Deixa eu ver que eu reconheço aqui. Lê o versículo 12 só, dá para você entender. 12, 13, 14 e 15. Quem achou? Lê para nós. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 12, 13, 14 e 15. Vamos ler? Quem achou? Lê para nós lá. Querido, Paulo, ele dá essa carta para Timóteo, testemunhando: Timóteo, eu fui isso, mas Deus transformou minha vida. Agora não vive eu, Timóteo, Cristo vive em mim. Agora, Timóteo, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. E eu fico, ele aplicando, ele dou graças ao Senhor, porque ele relata o testemunho dele, igual eu relatei. Foi isso, foi aquilo, mas Deus entrou na minha vida. Deus, eu já tinha uma escolha realmente no coração dele, quando ele fala para Ananias: Ananias, vai, porque esse é um vaso escolhido meu. Ele vai padecer para o meu ministério, mas ele vai me honrar. Porque Deus sabe quem vai me honrar ou não. Você lembra de Ananias? Não vou não. Mas você precisa ir. Muitas pessoas estão lá fora te aguardando, te esperando. E por isso que Timóteo é instruído também por Paulo. Agora vai lá, 2 Timóteo, capítulo 1.
versículo 7. Capítulo 1, a partir do versículo 7. Eu vou ler do 7 ao 9. Deixa eu ler aqui, os irmãos podem acompanhar. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonha, testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que foi concedida em Cristo Jesus, antes do tempo eterno. Querido, olha que maravilhosamente essa palavra de encorajamento. Paulo é um cara, Timóteo passou novo, iniciando, e Paulo já tinha uma bagagem bem legal, tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, mas ele nunca deixou de falar do amor de Deus. Aí ele vai, não deixe entrar o espírito de covardia no teu coração, não, Timóteo. Testemunha dessa graça, desse amor, que um dia foi sangrado naquela cruz. Um dia, aquela coroa tão pesada sobre as suas mãos, os cravos, os pés, a lança, foi uma graça que nos amou, que nos chamou. E agora, esse é o ministério da igreja. Olha aqui quem vai dizer, porque Deus, queridos irmãos, tem pessoas que têm vergonha de carregar a Bíblia. Tem pessoas que têm que carregar, coloca naquela sacolinha, a gente vê pessoas antigas de igreja. Você tem que apresentar a palavra da salvação. Bíblia é a espada de dois gumes. Ela precisa ser manuseada, precisa ser usada. Você precisa ter a Bíblia na sua vida. E muitas vezes nós não nos preocupamos de ler a Bíblia. E como é que você vai pregar que você não lê a Bíblia? Como é que você vai orar que você não ore? Igreja e missões está aqui em conjunto. E para nós fechar, a palavra de Deus é uma palavra que eu quero trazer isso. Tudo que Deus já falou aqui. Espero que no final aqui você observe isso, traz isso no seu coração e lembra de Tiago fala, não seja só ouvinte, mas seja praticante. Abra sua Bíblia lá em Romanos. Eu gosto muito dessa mensagem, porque Paulo é muito usado por Deus. Paulo não tem medo. Paulo pregava vários tipos de pessoas. E é isso que Deus quer para nós. Independente de qualquer pessoa, Deus colocar no seu caminho, você precisa disso. Romanos capítulo 1. A gente vai estar lendo a partir do versículo 14, 15 e o 16. Paulo aqui, ele tem o seu chamado. Paulo, ele recebe, a ordenança de Deus. Quando ele recebe Cristo em Damasco, a luz salvadora vai sobre ele, prepara ele e fala para ele, você vai padecer, mas não se cale. Por isso que ele fala para Timóteo, pregue, não se cale. Eu amo pregar a palavra, mesmo sabendo ler direito, só busco a orientação de Deus. E Deus capacita. Você vê que tem esses cuidados, não consigo fazer sermão. O pastor esteve comigo, conversou comigo, foi lá em casa, me orientou, falou, pastor, eu não consigo. Mas que o Espírito Santo de Deus dirige, não sou nada melhor, porque eu não tenho essas condições. Não sei nem escrever direito, para você ter uma ideia. Mas vamos lá nas aplicações, que ele gosta disso. E eu vou colocar aplicações nesse versículo. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 14. Sou, Janir, devedor tanto de grego como de bárbaro, tanto de sábio como de ignorante. Então Deus está te orientando. Você é devedor. Qualquer pessoa
Você precisa anunciar a palavra de Deus. Eu prego isso aqui não para trazer vanglória, mas está aqui o Dornella, né? Toda a sua família. Olha que mitério de homem. E olha o meu tamanho de homem. O Dornella, cheguei para falar de Jesus para ele. Quando eu vi que falaram que era para procurar o Dornella lá no Corpo do Bombeiro, e ele fica lá dentro, eu cheguei lá com a minha Bíblia. Quando eu vi aquele homem grandão vindo na minha direção, eu levei ele de Golias. E eu falei assim, não, mas eu sou Davi. E vai a gente conversar um pouquinho. E o Dornella chegou, aquele jeitão dele, tem um coração grandioso, irmão. Você não conhece o Dornella? Quando eu falo Dornella, Cíntia, Dornella assim no nosso começo, da nossa caminhada. O Dornella me colocou no carro dele, levou um passeio na família lá na praia, subindo aquela serra, lá no Rio de Janeiro. Dormimos no mesmo quarto, junto com toda a família. Nunca esqueço, Dornella. O carinho que teve comigo lá, com a família. Isso é precioso. Isso foi bênção, confiança. Imagina eu dormir com todo mundo num quarto só. Dornella é bênção. E quando eu cheguei no Dornella para aplicar o trabalho do bombeiro, hoje a gente vê o Dornella aqui, eu já vi a família dele aqui, o Faria chegando. Querido, vale a pena você anunciar, você entender que você é devedor. Olha o que ele fala no versículo 16, versículo 15, fala o quê? Olha o versículo 15. Olha a responsabilidade que Deus dá para nós como igreja. Quem lê o versículo 15 para nós? Olha que ele fala, de modo que nós, que depender de mim, da igreja, estou pronto para anunciar o evangelho e também a vós que está em Roma. Olha que alegria. Ele entende que ele é devedor. Agora ele entende, ele fala, eu estou pronto. Aqui está uma família aqui, Olive, né? A irmã dela. Onde que vocês me viram? Vocês viram? Lá no Santa Terezinha. Uma mãe desesperadora, que o filho foi preso, louca aí na rua. Abraçava, conversava, está pronto para orar com ela. O filho dela foi solto. Fizeram um culto de gratidão. Como o Janeirinho está lá em casa, eu deixei todo mundo. Fui lá no Morro da Raia, lá no finalzão lá. Está na igreja, está pronto para anunciar também a oportunidade do reino de Deus. Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. Olha que ele traz agora uma esperança para nós. Por que você precisa estar pronto? Porque não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então vocês têm que estar pronto, não que você vai salvar, tá, irmão? Pastor que não salva ninguém, missionário não salva ninguém. Mas tem que estar pronto para levar o evangelho. Por quê? Porque está dizendo, é o poder da salvação, aquele que crê. Por isso que João fala, conhecereis a verdade libertará. Paulo ele vai dizendo na sua carta, lá em Romanos, sobre pregar o evangelho, aquele que anuncia. Quem vai pregar? Aquele que não vai ouvir. Você precisa levar o evangelho. E Paulo está no mesmo propósito aqui para essa igreja mais e mais. Volto a dizer, 90 anos. Cadê 90 anos? Aqui. Não fizemos nada ainda. A responsabilidade de você anunciar a palavra de Deus. Você entende que você está pronto? Você é devedor? Você entende que de você mesmo você não faz nada? É o poder de Deus. Aí a igreja vai avançar. E que vocês possam sair nessa manhã refletindo. Você é devedor? Pastor Acra, aplicações finais. Nós somos devedores do evangelho. Isaías fala para Deus, Senhor, eis-me aqui. Ezequiel fala que ele tinha que fechar, né? Ezequiel 22, versículo 30. Deus ele procura pessoas que entram na brecha. E eu preciso estar nela. E você precisa também entender que Deus te dá aqui, não só poder, te dá ousadia. Como Deus me deu com o Dornella, hoje ele está aqui. Se eu vejo o tamanho do Dornella, quando ele se aproximou de mim, bom dia. Não. Hoje o Dornella está aqui, porque Deus me deu autoridade e poder
Me deu realmente ousadia. E você precisa. E nessa manhã, criança, jovem, sabe? Não coloca desculpa, não. Deus está te dando o espírito de ousadia, não de covardia. Seja na sua escola, seja no seu trabalho, sabe? Seja na rua, seja onde você, na fila do banco. Semana eu fui na Caixa Federal, fiquei quase 40 minutos falando de Jesus, um rapaz estava de lá comigo. Fui descobrir a família, todo mundo com câncer, mora aqui no cimo da Gávea. Oportunidade, amanhã eu vou visitá-lo. É oportunidade você falar do amor de Deus. A Vera meia dói, contratei uma menina para limpar a nossa casa, porque muito tempo que não estava limpa. A mulher foi lá, veja o vídeo aqui, café da manhã, oração, almoço, oração, na mesa com ela. Houve oportunidade. Você é devedor, você precisa. Não é vergonha. E a pergunta que eu faço aqui, você está pronto? Você entende que você é devedor? Você entende que Deus te dá o poder e autoridade? Não é vergonha do Evangelho. Vida, estou indo para o inferno. Vida, estão abatida. Me lembro que uma vez eu li um versículo, eu chorei muito. Lá no livro de Mateus, para me fechar, eu vou trazer isso aqui para a igreja, porque eu preciso dizer isso. Não estava na reflexão, mas a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero trazer Mateus, no capítulo 9. Mateus, no capítulo 9, versículo 35 ao 38. É muito conhecido, mas espero que saiam pessoas aqui hoje, pensando, repensando, como é que está a sua vida missionária. Mateus, no capítulo 9. Delícia. Deus é bom. Jesus, a partir do versículo 35. Tenta entrar isso no seu coração, na sua mente. Jesus percorria toda a cidade, povoado, ensinando na sinagoga, pregando o quê? O evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo a multidões, compadeceu dela, pois andava atribulada, abatida, como ovelha que não tem pastor. Então disse ao seu discípulo: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita, para que mande mais trabalhadores. Quando você pega esse versículo, isso dá uma chama no seu coração. Se não der, você precisa se converter mesmo. Porque Jesus, ele, olha aqui, ele, Jesus, o Filho, ele percorria, ele foi o modelo. Ele percorria, ele via as pessoas aflitas, oprimidas, ele pregava o evangelho. E agora ele faz uma oração, ele falou: eu vou para o Pai, agora vocês é a responsabilidade. E você precisa, igreja. Nós precisamos mais. Pode pensar nisso. Louva a Deus, porque não sei que a Regina não está aqui, o Paulo estão por aqui não. Tem, não só ele, outras pessoas têm dado apoio lá na casa de apoio. Imagina você ver a criancinha com câncer de 4, 5 anos, dando aquele sorriso, você poder abraçar, pessoas idosas, você poder abraçar e anunciar a palavra de Deus. Você vê aquela alegria. É muito gratificante. Você acha que eu não abro mão de muitas coisas, ficar em casa? Eu esqueço que eu tenho labirintite, eu esqueço que eu tenho tantas coisas, esqueço tudo, eu esqueço, só me lembro que eu tenho Cristo para levar para essas pessoas. Porque os problemas vai realmente me relatar muito. Semana passada, fizemos um terça-feira, que benção. Pessoas chorando, pessoas vieram de fora conhecer mais Cristo, mais a palavra de Deus. Nada impede que você pregue o evangelho. Que Deus abençoe essa igreja. Que 90 anos completo. Lembra disso? Vocês não fizeram nada. Falta mais. Você precisa estar pronto. E Deus te dá autoridade e poder. Deus te dá ousadia. Não se cale. Eu louvo a Deus porque Paulo fala para Timóteo: Timóteo, presta atenção. Não se cale. E que nós possamos viver mais o evangelho de Cristo.
Porque o oba-oba está lá fora. E nós temos a palavra de Deus. Aqui é a fonte da salvação. Isso aqui é a fonte. E por isso que nessa manhã, vamos ficar de pé. Vamos orar. Rodrigo, depois passo para você. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Eu sou digno nem de estar aqui. Mas a tua graça que nos basta, que me trouxe aqui nessa manhã. Quero muito agradecer ao Senhor por ter conduzido esse culto de acordo com o querer do Senhor. E que a sua palavra possa preencher os corações desses irmãos, dessa igreja. Que sai pessoas aqui hoje, nessa manhã, como eu mesmo. Entendendo que nós somos devedores. Entendendo que nós possamos estar prontos para anunciar a palavra, onde o Senhor colocar na nossa vida. Obrigado porque o poder do Senhor vem a nos aperfeiçoar. O poder do Senhor que nos dá ousadia. É o poder do Senhor que salva as vidas das pessoas que estão indo para o inferno. Por isso que o poder do Senhor é da salvação. Usa essa igreja mais e mais. Que nós possamos, Pai, estar totalmente voltado para o Evangelho. Usa nossas vidas. Perdoe muitas vezes que nós não temos feito a vontade do Senhor. Muitas vezes o espírito de comodismo tem travado as nossas vidas. Muitas coisas nós temos realmente abrido mão, mas do Evangelho, de pregar a tua palavra. Paulo ele abriu mão de todas as suas coisas, mesmo uma cadeia. Tantas vidas que foram transformadas, porque o Evangelho não estava preso, meu Pai. O Evangelho estava nos lábios dele, mesmo acorrentado. E nós pedimos, Senhor, desprende de nós todo incomodismo. Nos ajuda, nos encoraja, nos dá a sua graça para continuar anunciando a tua palavra. Dias tão maus, Pai. Sua volta é tão próxima. E nós possamos pedir isso, Senhor, nessa manhã. Nos dá um espírito de ousadia para anunciar a tua palavra. Obrigado pelo pastor Arque, obrigado pela confiança, pela responsabilidade, obrigado pelos irmãos que têm honrado, me abençoado a minha vida, com orações, com carinho, com oferta. Também eu quero agradecer por cada um deles. Obrigado pela carinho que tem sido com a minha esposa. Quero te louvar. Muito obrigado. Sabendo que não merecemos nada, é a tua graça. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Primeira Igreja Batista de Muriaé, 90 anos. Glorificando a Deus e fazendo discípulos.